Olá, muito bom dia! Vamos à nossa live. Decisões favoráveis à defesa. Deixa eu me alinhar aqui, ficar bem tranquilo, a postos. Como eu sempre digo, esse canal é para falar. Se a luz estiver ruim, alguém diga, mas vamos tentar ajustar. Esse canal é para troca de ideias, conversar sobre direito criminal. Aqui nós só vamos falar de decisões favoráveis à defesa, não falarei de decisões favoráveis à acusação, somente à defesa. Meu nome é Marcelo Campelo, para quem não conhece, sou advogado criminalista, amo o que eu faço, não mudaria de profissão jamais, nem sob tortura, e estudo muito, porque estudar o direito criminal, além de ser um prazer, sempre dá muita satisfação, e a gente atua no direito criminal porque a gente acredita, tá? A gente acredita no direito à defesa, a gente acredita que todos têm que ter a chance de explicar o que possa ter acontecido numa acusação. Hoje eu trouxe duas decisões, uma decisão acerca de tráfico privilegiado. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito sobre esse tema. É um tema, assim, do dia a dia da advocacia criminal. E o tráfico privilegiado não deveria de ser essa polêmica. No entanto, ele é. E, por vezes, você vê que situações que deveria ser aplicado, ele não é. E ele é uma atenuante muito forte que reduz a pena drasticamente. O segundo tema que eu vou tratar hoje é a questão da mulher que tem criança menor de 12 anos e está grávida. Como que o sistema prisional tem que tratar, como que a justiça tem que tratar, quais que são os entendimentos mais recentes dos tribunais e como tem se comportado a jurisprudência. Esse também é outro tema que eu bato com frequência aqui. Assim, por exemplo, o martelo já foi definido que em prisões preventivas, a mulher que tem criança menor que 12 anos deve cumprir em prisão domiciliar. A dúvida ainda permanece na questão do cumprimento de pena. Mas enfim, vamos tratar o assunto no momento oportuno. Primeira decisão. Vamos lá, primeira decisão. Questão de tráfico privilegiado. É o HC 212.808. Deixa eu ver se eu não estou errando, isso mesmo. 212.808, lá do Supremo Tribunal Federal. Antes de adentrar realmente no tráfico privilegiado, eu quero falar um pouquinho como é que o juiz define a pena de alguém. Para o juiz definir a pena de alguém, ele tem que chegar a uma pena base. A pena base, o juiz analisa o artigo 59 do Código Penal Brasileiro. O que diz esse artigo 59 do Código Penal Brasileiro? Esse artigo, ele diz mais ou menos assim, ou assim, porque eu vou ler. O juiz, atendendo à culpabilidade, que é o grau de reprovação de uma conduta, né? Os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então vamos lá. Os juízes, eles têm que analisar todos esses aspectos para determinar a pena base, com toda a sinceridade de quem vê há 24 anos sentenças criminais. Os juízes, para sair do mínimo, eles utilizam muito as circunstâncias e as consequências do crime, como no caso que nós estamos analisando. O acusado foi preso em uma rodovia federal com meia tonelada de entorpecente. Nesse caso, o juiz entendeu que as circunstâncias do crime e as consequências deste crime levariam a pena do mínimo 5 anos até 9 anos. O juiz, mesmo com a defesa pedindo, não aplicou o tráfico privilegiado, que
deve ser aplicado na terceira fase de determinação da pena. Então, primeira fase, o artigo 59, segunda fase, ele vê se tem atenuantes e agravantes, e na terceira fase ele verifica as causas de aumento ou diminuição da pena. O parágrafo 4º desse artigo 33 diz o seguinte: nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Ou seja, o juiz de primeiro grau disse: eu não posso aplicar a redutora ou essa causa de diminuição porque esse réu foi preso numa rodovia federal e com uma meia tonelada de entorpecente. Quando o juiz fez isso, ele usou o mesmo motivo para aumentar a pena e para não diminuir a pena. Ele não pode fazer isso, ou um ou outro. Então, se ele utilizou para aumentar, ele deve diminuir. Porque se ele utilizou as circunstâncias e as consequências, o réu tem direito à sua minorante, desde que ele cumpra os requisitos. Claro, se esse réu é primário, se esse réu tem bons antecedentes, e se esse réu não pertence a uma organização criminosa, deve ser aplicada a minorante. A questão da primariedade é muito fácil de verificar, basta pegar uma certidão. A questão dos bons antecedentes, da mesma forma. A questão de pertencimento a uma organização criminosa ou dedicado a atividades criminosas, você avalia o processo e as circunstâncias. Se você utilizou lá atrás essas circunstâncias, você não pode deixar de aplicar essa causa de diminuição. Assim, foi como o Supremo Tribunal Federal decidiu por meio do ministro Edson Fachin. E ele foi muito claro e preciso. Você não pode utilizar os mesmos motivos, tanto para aumentar e para não diminuir. Para se ter uma noção, a pena caiu de 9 para 3 anos, que muda totalmente a circunstância de cumprimento. Eu não respondo perguntas aqui, eu prefiro que as pessoas me mandem as perguntas para que eu possa analisar e responder de uma forma mais precisa. Se for necessário, eu falo de novo do assunto. E provavelmente esse assunto nós iremos falar mais vezes, porque esse é um assunto que está no dia a dia da advocacia criminal. Porque o tráfico privilegiado, ele é uma forma de não punir drasticamente as pessoas que cometeram um ilícito uma vez. É um incentivo a não cometer novamente. Então, por isso da importância da aplicação desta causa de diminuição. Então, ela é um incentivo. E depois que a pessoa já foi sentenciada, o Estado, nós, sociedade, temos que trazê-la de volta. Não adianta a gente esquecer que ela está lá, que um dia ela volta. Seja 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, um dia ela volta. Se a gente não propiciar uma volta decente, ela volta perturbada. Então, nós temos que incentivar, inclusive ensinar a trabalhar, dar emprego, oportunidades, senão nós não vamos evoluir como sociedade. Se a gente quer que haja uma punição, a gente tem que trabalhar para que essa punição melhore essa pessoa. O segundo acórdão que eu trouxe também do Supremo Tribunal Federal, inclusive esse acórdão, eu trouxe para mostrar como há divergências também dentro da Suprema Corte, porque eu vou explicar aqui, foi até uma decisão que foi contra as decisões tomadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Trata-se do habeas corpus 232488. O que aconteceu nesse habeas corpus? Uma mulher foi condenada por tráfico de entorpecentes. Hoje estou com a língua travada. Ela pegou uma pena de 9 anos e começou o cumprimento em regime fechado.
primeira atitude da defesa foi demonstrar no processo que ela é mãe de uma criança de 8 anos, ou melhor dizendo, de uma criança menor de 12. É pacífico já que mães de crianças que tenham menos de 12 anos cumpram a prisão preventiva de forma domiciliar. Por que a prisão preventiva não se tem dúvida? Porque a prisão preventiva é algo cautelar, é algo que pode ser revertido e ela pode ser absolvida. Então a prisão preventiva não resta dúvida, ela pode mudar toda a circunstância. E a prisão e o cumprimento de pena realmente, quando começa a se, desculpe, Curitiba é seca, quando se começa a cumprir a pena efetivamente, cabe ou não a prisão domiciliar? Eu, na minha opinião, eu entendo que cabe. O artigo 117.3 da Lei das Execuções Penais é muito claro. E assim, ele fala condenada com filho menor ou deficiente físico-mental. Então, se a pessoa a mulher tem um filho menor de 12 anos, ela tem direito a essa prisão domiciliar. No caso dos autos, o ministro Zanin, em razão da circunstância do crime ter sido cometido em casa, ou seja, houve em tese uma mercantilização de entorpecentes dentro da casa, ele entendeu que não poderia conceder a prisão domiciliar para criança de 8 anos. Mesmo nos autos dizendo que a criança estava passando por necessidade, precisando da mãe, tendo problemas de desenvolvimento. Veja bem, esse direito é um direito que foi endossado pelo Brasil num tratado que foi assinado em Bangkok. Então, o Brasil não tem como não cumprir, salvo exceções, como ele apontou. Agora, qual que é a importância dessa decisão? Poxa, você vê aqui, trouxe uma decisão que é contra? Não, eu trouxe uma decisão que é importante porque essa mulher se encontra grávida. Então, veja só, ela tem um filho de 8 anos e está grávida. E o ministro Zanin pegou e definiu assim, ok, ela está grávida, agora a instituição prisional terá que propiciar todas as condições para ela desenvolver essa gravidez e cuidar desse bebê. Faça o que for necessário, desde deixar ela num local apropriado, atendimento médico, realização de todos os exames. Esse é o ponto-chave principal dessa decisão. Minha opinião, discordo frontalmente. É um caso assim que a jurisprudência vem batendo nessa tecla. Mulheres mães de crianças menores de 12 anos e ainda mais grávida, ela tinha que estar em casa. É um caso raro e fora do contexto. No entanto, foi concedido os cuidados dentro da instituição prisional. Eu gosto muito de fazer essas lives e gosto muito que as pessoas me mandem directs e dúvidas. Pode mandar no WhatsApp, até no WhatsApp é melhor. O WhatsApp fica ali no link. É importante essa troca de conhecimento e esse crescimento de conhecimento. Espero que eu tenha trazido 2 decisões boas, legais, para que a gente possa debater. Amanhã tem mais, se Deus quiser. E uma excelente terça-feira a todos. Dúvidas podem me mandar.